Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Só de ouvir o nome, a gente já imagina praia, samba, paisagens de tirar o fôlego. Mas como transformar esse sonho numa viagem tranquila, sem perrengue? É disso que a gente vai falar. Vamos montar aqui um roteiro inteligente, prático, para aproveitar o Rio de verdade. Pois é, a gente sabe como é. A empolgação de marcar a viagem e logo depois vem aquela avalanche de perguntas, né? Onde eu fico? Como eu ando pela cidade? O que é que eu não posso perder de jeito nenhum? Uma cidade como o Rio pode parecer um pouco demais para planejar. Dá uma sensação de estar perdido antes mesmo de começar. Mas olha, é para isso que a gente está aqui. Para acabar com essa confusão. Este guia vai ser o mapa da mina. A gente vai direto ao ponto, passo a passo, começando pelo básico, aquilo que se precisa saber assim que se pisa no Rio, antes mesmo de sair do aeroporto. Então vamos lá. A primeira parte é sobre isso mesmo, chegar já com o pé direito. São aqueles primeiros passos que, sério, fazem toda a diferença para ter uma viagem tranquila do início ao fim. Ok, acabou de desembarcar. Seja no aeroporto, na rodoviária, a primeira missão, antes de mais nada, é achar uma daquelas máquinas do Rio Card+. Parece um detalhe bobo, mas comprar e já carregar esse cartão é o que vai evitar muita dor de cabeça depois. É aquele tipo de coisa pequena que economiza um tempo e um estresse gigantescos. E claro, a regra de ouro que vale para qualquer lugar do mundo. Mochila para frente, de olho nos pertences e sempre atento a tudo que está acontecendo. E aqui, olha, atenção, porque essa é a dica. Vão aparecer 2 cartões, o Rio Card e o Giro. Pode ignorar o Giro. Sério, o Rio Card+ é o que resolve a vida, porque ele funciona em tudo. Metrô, VLT, ônibus, barcas, tudo mesmo. O Giro é só para o metrô, então para que complicar, né? Com o Rio Card, a mobilidade pela cidade fica muito mais simples. E essa dica de estar preparado não é à toa. Olha só essa citação. Ela mostra exatamente por que estar atento é tão importante. Existem sim pessoas que se aproveitam de quem não conhece a cidade ou a moeda local. A ideia aqui não é criar medo, de jeito nenhum. É o contrário, é dar informação. Porque quem está informado está preparado, e quem está preparado curte a viagem com muito mais segurança. Beleza, a parte da chegada já está resolvida. Agora vamos para a próxima etapa. Como se virar pela cidade, sabe? Se locomover de um lado para o outro como se já conhecesse tudo. Olha, essa combinação aqui é praticamente um kit de sobrevivência de transporte no Rio. Com isso aqui se resolve tipo 95% dos deslocamentos. A lógica é simples. Para ir longe, tipo da Zona Sul para o centro, o metrô é o melhor amigo, rápido e seguro. Para passear ali pelo centro e pela zona portuária, o VLT é perfeito. E claro, para voltar de um jantar mais tarde ou para ter mais conforto, aí não tem erro, Uber ou táxi. E só para ter uma referência de valor para ajudar no planejamento, uma passagem de metrô está custando 6,90. É um número bom para se ter em mente na hora de calcular os gastos do dia. E por que o metrô é tão importante? Dá uma olhada na quantidade de lugares incríveis que ele alcança. As praias clássicas, Copacabana, Ipanema, Leblon, tudo na mão. Quer ir no Maracanã? Metrô. Quer ver o Teatro Municipal na Cinelândia? Metrô também. Ele ainda te deixa nos pontos de acesso para as vans que sobem para o Cristo e para o VLT que leva ao Museu da Manhã. Basicamente, o metrô é a espinha dorsal de qualquer roteiro turístico no Rio. Ok, a parte de logística está dominada. Agora vamos para o que interessa de verdade, as experiências. Porque, acredite, o Rio de Janeiro vai muito, mas muito além daquela foto de cartão postal que todo mundo conhece. E claro, a gente tem que falar deles, os ícones. O Cristo de braços abertos, a subida no Pão de Açúcar, um passeio pelo calçadão de Copacabana, as cores da escadaria Selarón. Sim, são paradas obrigatórias, são o coração do sonho de conhecer o Rio. Mas, e aqui está o grande segredo, o Rio tem um lado selvagem, uma natureza exuberante que muita gente nem imagina. A gente está falando de um parque nacional como o da Serra dos Órgãos, de trilhas com vistas absurdas como a da Pedra Bonita, de cachoeiras escondidas. É outro Rio, uma camada completamente diferente da cidade para ser descoberta. E é isso que a gente chama de ecoturismo no Rio. Não é só sobre tirar foto de paisagem bonita, é uma experiência mais profunda. É sobre aventura, sobre entender aquele ecossistema e sobre se conectar com as comunidades que vivem ali, da praia até o topo da montanha. E claro, não dá para conhecer um lugar de verdade sem sentir o seu gosto, né? Então, agora a gente mergulha na alma carioca, na sua comida, na sua bebida, na sua vida social. Essa citação diz tudo. Lugares como o Pavão Azul, lá em Copacabana, são a tradução perfeita do que é ser carioca.
É um boteco sem frescura, com cerveja gelada, gente conversando alto na calçada e, claro, a famosa patanisca de bacalhau, que é imperdível. É o Rio na sua forma mais pura. E a lista de clássicos continua. Tem o Bar Urca, para pegar um salgado, uma cerveja e sentar na mureta com aquela vista espetacular. O Bar do Mineiro, lá em Santa Teresa, que é famoso pelo pastel de feijoada. Sim, pastel de feijoada. A Confeitaria Colombo, que é uma viagem no tempo, um lugar histórico no centro. E o Jobe, no Leblon, que é o ponto certo para aquele chopp depois da praia. Cada um desses lugares conta um pedacinho da história do Rio. Tudo isso é maravilhoso, mas a pergunta que não quer calar é: e o bolso? Quanto custa tudo isso? Então vamos para a parte prática, o orçamento. Para ter uma ideia realista de quanto se gasta. Começando pela hospedagem, que é sempre o maior gasto. Para um hotel legal, de categoria média, com um bom café da manhã, a média de preço por noite fica ali na casa dos R$ 400. É um bom ponto de partida para o planejamento. E para comer? Bom, um jantar legal para 2 pessoas, num lugar bacana, vai gerar em torno de R$ 200. Claro que dá para gastar mais ou menos, mas essa é uma média bem realista para comer bem na cidade. Então, juntando tudo, hospedagem, comida, transporte, um passeio ou outro, o número mágico para um casal aproveitar o Rio com conforto fica a partir de uns R$ 1.500 por dia. É uma base segura para planejar uma viagem sem sustos. Porque o Rio é isso, né? Uma cidade de contrastes. Uma beleza que chega a doer os olhos e, ao mesmo tempo, uma complexidade que desafia a gente. Agora, com esse plano em mãos, a cidade está aí, pronta para ser desbravada de um jeito mais inteligente, mais consciente. A pergunta que fica no ar é: com tantas possibilidades, qual vai ser a sua aventura carioca?